Olá, nossos amigos, espectadores, associados, todos que participam do nosso ecossistema empresarial, que nos seguem, nos acompanham. Estamos aqui com muita alegria, muita gratidão no coração, após um café com ideias inspirador, para fazer um podcast com uma pessoa que já esteve aqui num dos nossos primeiros episódios. Muitos vão lembrar, muitos vão recordar desse momento, mas para falar de novidades, de lá para cá, tanta coisa mudou, tanta coisa se aperfeiçoou, tanta coisa está mais desafiadora e nós precisamos voltar nesses tópicos, nessas questões. Estamos aqui com o Vladimir Carvalho, é o presidente fundador da Alterdata Software, que é uma empresa fantástica que gera um legado impressionante para a nossa cidade e que está inserida no cenário nacional como uma dos principais players. Ele vai poder falar melhor sobre isso. Então eu queria dar as boas-vindas aqui para o Vladimir, que também eu falo com muita alegria, muita gratidão, que foi um mentor de um grupo que nós fazemos parte também, que é o GIF, tá? Então, uma pessoa importantíssima na nossa vida e de outros jovens como eu que se inspiraram nele aqui na nossa cidade. Muito bem-vindo, Vladimir. Queria te agradecer pela sua presença, sua disposição e pedir para você falar aí e se apresentar para se porventura, acho difícil, mas pode ter alguém que não te conheça. Obrigado, Felipe. Obrigado, parabéns pela organização, a SEAT tem um peso aqui muito importante na cidade. Você é um guerreiro dessa instituição em várias frentes de trabalho. E o Café com Ideias é um exemplo, né? Eu já nem sei quantos Café com Ideias eu já fiz, de tanto orgulho que eu tenho em estar presente ali, porque eu faço, Felipe, palestras aí no Brasil inteiro. Mas aqui em Teresópolis, meu coração toca mais forte quando eu estou tentando aí estimular a ter empresas melhores, né? Estou com 63 anos nesse momento, tenho mais de 40 anos de desenvolvimento de software para outras empresas. A Alterdata foi fundada quando eu tinha 25 anos. Então, dali para cá, muitas coisas aconteceram, como você comentou, não só em relação à Alterdata em si, mas ao mercado, as mudanças, transformações. E eu estudo muito, eu leio muito e eu fico gerando conteúdos para tentar contribuir com a sociedade para nós termos um país melhor, uma cidade melhor. Teresópolis pode ser muito mais forte se nós tivermos uma estrutura cultural, educacional e empresarial mais robusta. E eu sou um guerreiro aí de tentar trazer esse conhecimento para todo mundo. Certamente, somos muito gratos. Bem, Vladimir, hoje nós falamos do tema do momento, né? Mas longe de ser uma hype ou de ser um modismo passageiro, sabe que uma boa parte da preocupação com o tema é legítimo e verdadeira e não só necessária, mas imprescindível, tá? Que a gente falou de IA, falamos de liderança na era da IA, tá? Mas fora do celeuma, fora de tanta gente falando e discussões aí que beiram ficção científica, mas como que nós podemos dizer que a IA está entrando na nossa vida e chegou para ficar? Felipe, esse conteúdo de hoje, eu acho que ele é muito significativo porque ele está um pouco com um ângulo que a maioria não está falando. A maioria dos conteúdos de inteligência artificial, elas estão muito ligadas à parte técnica da IA. São pessoas mostrando o agente de IA, como programa o agente de IA, como é que você usa para ele mandar o e-mail automático, como é que você analisa as planilhas Excel. É você usar as ferramentas. Na minha forma de pensar, o uso de ferramentas equipara um bom profissional, mas ela não destaca um bom profissional. O que está acontecendo hoje é mais profundo do que uma alteração técnica. Ele é um aspecto que está indo na forma de pensar das nossas organizações. Por isso que esse conteúdo de hoje, ele foi um conteúdo da coisa que eu julgo que é mais importante nas empresas, as lideranças. E essas lideranças, o quanto que elas têm que ser adaptativas para essa nova realidade. Porque a inteligência artificial, ela está entrando em praticamente todas as profissões. Raramente vai existir uma profissão dentro de pouco tempo que não seja impactada de alguma forma. E muitas das vezes esse impacto vai fazer com que os profissionais tenham que se reposicionar. Olha, eu trabalhava de um jeito, agora eu tenho que trabalhar de outro jeito. Tem profissões que vão deixar de existir, mas a grande maioria não é isso. A grande maioria é simplesmente você fazer diferente do que você já fazia. Eu atendi o cliente de uma maneira, eu tenho que atender de outra, porque agora eu tenho uma ferramenta. Eu liderava as pessoas, agora eu tenho que liderar de outra forma, porque as ferramentas estão me ajudando nesse processo. Então, eu acredito que as empresas, em geral, independente do segmento, ela tem que olhar muito forte para dentro de casa para tentar entender o seguinte: onde que essas tecnologias vão impactar
a forma de operação da organização. Vamos dar um exemplo. A reforma tributária está chegando aí. Vai impactar todas as empresas do país. Ela é um aspecto técnico. O tributo é calculado de outra forma em todas as organizações. Onde a inteligência artificial pode ajudar nas análises de dados? Que fornecedores são melhores que outros? Onde eu recebo crédito de quê? Como é que eu calculo preços de venda? Porque os preços vão mudar em função das novas tributações. Se eu fizer tudo à mão, eu consigo? Provavelmente. Mas você vai demorar um tempo que a gente não tem. Hoje o jogo nós fazemos mais rápido. Se nós demorarmos excessivamente para fazer alguma coisa, nós estamos perdendo competitividade. Então, o reflexo sobre a inteligência artificial, Felipe, ela está muito no ângulo de melhoria de performance e produtividade. Então, seja o setor de quem estiver nos ouvindo, qualquer setor, pare e reflita. Provavelmente o seu setor vai ser impactado um pouco mais ou um pouco menos em função dessas tecnologias. E você pode se beneficiar desse momento tendo uma empresa com uma performance melhor. Nós estávamos conversando sobre isso lá na nossa empresa, lá por esses dias, e eu tive um insight na hora. Eu me lembrei da chegada do computador pessoal. E chegando também nos ambientes das empresas. E não se falava em outra coisa a não ser informatizar. Informatização. Sua empresa já está informatizada? Tinha um mantra disso na década de 90. Você que viveu essa época, você começou, o Alterdata em 89, e pegou exatamente esse momento da década de 90. Depois houve um barateamento do computador nos anos 2000. Depois nós migramos para o celular, para o smartphone, muita coisa. Você que viveu todas essas épocas, podemos dizer que isso se compara, essa revolução da IA, com a revolução do computador pessoal? E gente comprava o computador para a empresa e não sabia o que fazer com ele. Tem algo parecido? Eu acho que tem Eu tenho uma suspeita. Uma parte sim, mas uma parte não. Vou te falar de um jeito para ver se você concorda comigo, Felipe. Quando eu comecei a trabalhar, em 82, eu tinha 19 anos, e aprendi a desenvolver software. Eu sou um autodidata, porque naquela época não existia curso, eu não conhecia ninguém que trabalhava na área, eu só tinha um jeito de aprender, que era sozinho. Não tinha livros em português, então os livros eram em inglês, então você tinha que ler literaturas em inglês nas madrugadas para aprender a programar, assim que eu não entrei na área. E quando eu entrei nessa área, e nós começamos a usar essa palavra que você falou, informatização, o que ela fazia? Eu informatizava uma coisa que ele já fazia. Então, por exemplo, chegava numa empresa de material de construção e o dono falava assim, eu preciso informatizar. E eu falava, o que você quer? Meu estoque é essas fichas aqui, ó. Nós vamos acabar com essas fichas. Então, eu construí um software para acabar com aquelas fichas. Eu chegava num contador e ele falava, quero informatizar. Mas o que é isso? É fazer esses balanços aqui. Então, eu criava um software para fazer aquele balanço que ele já fazia. Então, na mente do empresário, eu estava acelerando o que ele já conhecia. Ele sabe, por exemplo, a folha de pagamento, software que a gente fez nessa década aí, ele já batia a folha de pagamento com máquina de escrever. Sim. Quando a gente informatizou, eu acelerei, automatizei, criei um processo melhor de uma coisa que ele já conhecia. Então, o processo de aquisição de conhecimento e cultura foi muito mais fácil. Porque eu não precisei entrar nos conceitos íntimos de gestão do negócio dele. O que está acontecendo hoje não é isso, Felipe. Hoje o que está acontecendo é o seguinte, é eu virar para você e falar, Felipe, nós vamos colocar inteligência artificial na sua empresa para fazer uma coisa que você nunca fez, que você não sabe o que é. Você não tem um conceito do que é possível. Isso é muito mais profundo. Por isso que esse tipo de treinamento, essa palestra que eu fiz hoje, ela tem que passar uma mensagem seguinte, o jogo não é eu trazer uma ferramenta de algo que você conhece. As empresas vão passar a fazer a coisa de um jeito que ele nunca pensou que fosse possível. Não tem um conceito pré-concebido. Isso não está estabelecido na empresa. Então nós temos que mudar a mente e a cultura que está dentro da organização para nós começarmos a fazer uma coisa diferente. A reflexão é, você tem uma loja de material de construção. A reflexão é a seguinte, Felipe. Será que um garoto que tem 14 anos de idade, 15, daqui a 10 anos, ele tem 25, ele vai estar comprando produtos na tua loja. Será que ele vai aceitar comprar do jeito que é hoje? Será que ele vai aceitar ter o relacionamento
do jeito que é hoje? Será que o cliente que hoje tem, o futuro cliente que hoje tem 10, 12 anos de idade, daqui a 10, 15 anos, será que a mente dele vai estar preparada para o teu modelo de negócio de hoje? Ou você vai ter que usar ferramentas para atender esse público lá na frente? Essa é a reflexão. Então, hoje, o que está acontecendo não é simplesmente uma automação, como era na época da informatização. É uma mudança completa de paradigma. E por isso que é mais profundo. Por isso que pessoas que são empresários de sucesso, que hoje têm a minha idade, 60 anos de idade, eles estão com um problema muito mais grave do que naquela época. Porque tem que mudar a mente completamente. Eu vi hoje na palestra lá amigos que têm empresa aqui da cidade que têm a minha idade. Eu sou da área de tecnologia, sou um pouco exceção. Mas eles que têm varejo na cidade aqui, eles devem estar desesperados. Por quê? Porque é alguma coisa que está na frente dele que ele não domina. Que não sabe exatamente como é que isso funciona e o que vai atacar aquilo que trouxe ele do sucesso até hoje. Trouxe lá de trás até hoje com sucesso. Então o jogo é mais embaixo. Por isso que eu acho que a CIAT, ela tem um papel muito importante, Felipe, para trazer conceitos técnicos. Eu vi que você fez um anúncio de um treinamento que a Feijão trouxe, de agência. É muito importante isso. Mas nós temos que fazer provocações como as de hoje. Para eles entenderem que o problema é mais embaixo. Está no andar de baixo aqui, no pilar da sua empresa. Não está só na camada que o cliente vê. Ela está muito mais embaixo. Por isso nós precisamos de mais imersões, reflexões, para mudar as organizações de uma forma muito mais estruturada. Sim, nós temos um caso aí também que é do momento. Tá? Nós estamos em plena Copa do Mundo. Enquanto falamos aqui, daqui a pouco tem o Jogo do Brasil. Mas se fala muito na Cazé TV, um fenômeno que finalmente aconteceu uma disrupção com a TV tradicional, mas a tecnologia já estava aí há um bom tempo. O YouTube não é novidade nenhuma. Era novidade nos anos de, acho que 2008, 2009, por aí. Tá? E ele surgiu numa hora que estava começando a ter internet de alta velocidade, que começou a suportar vídeos. Ele veio na hora certa. Tá? Mas o que está se falando, e houve uma discussão no Conselho de Varejo do Estado do Rio de Janeiro, que a Cazé TV, ela mostra como que é uma questão de comportamento do consumidor. Exatamente. Quando uma geração passou a assumir o controle remoto dos eventos, das famílias, eles que colocam no streaming ou no YouTube. Eles preferem, mesmo com delay. A tecnologia já tinha gente tentando fazer isso, mas agora o consumidor parece que despertou para isso e a gente chegou numa transmissão aí de 20 milhões, se não me engano, que vai ter o recorde mundial. Tá? Então, isso está em linha com o que você está falando, que é exatamente entender o comportamento do consumidor? Total, Felipe, porque é o seguinte, o que aconteceu com a Globo ali, não foi assim que ele não percebeu a tecnologia. Exatamente o que você falou. Eles sabiam, cara. A Globo tem um monte de matérias deles lá no YouTube. Sim. Não foi isso. Há muito tempo. Tá? O que ele não percebeu foi a mudança do comportamento do consumidor. Isso que ele não percebeu. Porque a mudança é mais estrutural. Então, se a Globo fala assim, temos que implantar o YouTube aqui, isso é muito superficial. A questão é mais profundo. O que nós temos que ser baseado que o consumidor agora está diferente? Demoraram. E aí a Cazé TV chegou. É inacreditável uma empresa competindo com a Rede Globo, uma das poderosas do país. Eles conseguiram o que eles estão fazendo. Na última Copa, era meia dúzia de pessoas. Hoje tem uma estrutura um pouquinho maior, mas naquela época era meia dúzia de pessoas. Inacreditável. Isso é um retrato claro de que a gente tem que pensar o nosso negócio sobre uma outra ótica. Então, quem tem aqui um varejo na cidade, tem uma loja de vender alguma coisa aqui na cidade, que ele está olhando as tecnologias para tentar automatizar o que ele está fazendo hoje, isso não está certo. O que ele tem que pensar é o que essas tecnologias podem agregar valor para ele fazer de um jeito que ele nunca fez. E esse é o jogo. Então, muitos estão entendendo a inteligência artificial como um acelerador do passado. E eu tenho falado em algumas palestras, Felipe, que essa forma de pensar errada
É mais ou menos como se você botasse um motor de foguete na charrete. Você tem uma charrete, você tem uma empresa andando numa velocidade. Eu não estou falando que ela é ruim, eu estou falando que ela tem uma velocidade, ela é lenta. Aí você consegue um motor de foguete e bota na charrete. Vai funcionar, pô? Não vai funcionar, cara. Não vai funcionar. Eu preciso pensar o seguinte, agora existe um motor de foguete. O que eu tenho que ser baseado nessa aceleração que é possível hoje? Talvez eu tenha que ter um negócio totalmente disruptado, totalmente diferente, totalmente com uma quebra de paradigma, fazendo diferente do que eu já fazia há 50 anos. Eu tenho uma empresa de 50 anos. Se você não mudar, você vai quebrar. Essa é a notícia que eu tenho que dar. Porque a mudança é mais profunda. Não está na camada da superfície. Não está naquela camada que as pessoas estão vendo. Um logotipo bonitinho, uma vitrine linda, uma menininha maquiada na loja. Isso é a camada visual. Isso é insignificante sobre a ótica do que está acontecendo hoje. É mais profundo. Por isso que uma Cazé TV da vida conseguiu disruptar. A Globo está louca com um negócio desse, com uma empresa que nasceu anteontem e está aí fazendo o que está fazendo. A quantidade de estúdios, de antenas, que a Globo tem um legado aí de anos e anos. Do mundo inteiro. Imagina o custo correspondentes, escritórios, por aí fora. Outro dia eu escutei um negócio muito interessante, falando assim, vocês acham que a Globo e a Cazé TV agora estão mais ou menos equiparados, porque o faturamento da Copa do Mundo foi igual. 2 bilhões os dois, né? Aí o outro veio e falou assim, só tem um detalhe, né? A Cazé TV está fazendo isso com um custo 500 vezes menor que o da Globo. Ou seja, a lucratividade da Cazé TV é um caminhão mais maior do que o da Globo. Porque o da Globo tem repórter no mundo inteiro, tem repórteres espalhados por tudo quanto é lugar, dentro dos estádios, dentro dos países dos adversários. A Cazé TV não tem nada disso e está faturando igualzinho. Impressionante. Então, dentro desse cenário, em termos práticos, o que a gente pode chegar e dizer para um empreendedor, empresário, comerciante, como ele queira chamar ou se enxerga, para fazer esse tipo de reflexão? O que ele precisa ter de literatura, buscar de informação, ou até conversas internas, que a gente está incentivando isso, né? Lá na palestra de hoje, vai conversar com seu time, conversa com seus colegas sobre o que foi dito aqui. Mas ele tem que chamar o time para conversar? E se for um time pequeno, deve ou não? Como conduzir essa transformação que é necessária? Ele chegou, eu preciso mudar. Eu tô concordando com o que eles estão falando. Tá, mas como é que eu faço isso? Acho que a gente pode dar alguma luz nisso. É muito legal, Felipe, porque todo o conteúdo que eu costumo fazer, cara, me incomoda muito quando eu escuto um conteúdo que ninguém fala como. Então, por isso que eu falei ali a provocação, eu falei, gente, vocês têm que debater, vocês têm que escutar, vocês têm que botar em prática, tem que criar um ambiente de experimentação. Esse ambiente de experimentação é a primeira regra. Então, o que nós temos que fazer, pensar para um pequeno fazer, é se ele tem um ambiente necessário de empoderamento do time. Porque um menino de 20 e poucos anos, ele tem ideias boas. Muitas das vezes não há um ambiente de que ele tenha coragem de falar essa ideia. Ele tem ideias, ele vê a gente atendendo um cliente mal e a gente não sabe. Só que ele não tem um ambiente que ele possa falar. Então, primeira coisa, se nós queremos aceleração nos nossos negócios, o ambiente tem que ser mais permissivo. Nós temos que ter um ambiente mais de teste. O Jeff Bezos, da Amazon, com 1,6 milhões de funcionários, ele diz que a empresa é melhor que ela seja rápida do que perfeita. Ela tem que ser mais veloz em ter ambiente de experimentação. O que significa isso? Um menino de 20 e poucos anos teve uma ideia na lojinha aqui de Teresópolis para fazer um atendimento melhor para o cliente. Tem que haver um ambiente que ele tenha coragem de falar com o líder e falar, olha, eu acho que a gente poderia atender o cliente melhor assim. E o líder tem que permitir experimentação. Vamos fazer esse teste? Vamos fazer esse teste para que, sei lá, terça-feira a gente seja assim? Vamos ver os resultados? Vamos medir se funcionou, se a venda melhorou, se o ticket subiu, seja lá o que for que ele estiver fazendo. Quando você vai criando esse ambiente, você começa a criar uma coisa entre os funcionários que o processo cultural começa a mudar. Eu acho que a essência desse momento que nós estamos é mudar o processo cultural com aceleração. E você, que está nos ouvindo, empreendedor, não vai conseguir fazer isso sozinho se você não tiver o time alinhado.
Lá na Alterdata eu não tenho a menor pretensão de ter as melhores ideias da empresa. Eu preciso ser o maestro de gerar o ambiente permissivo de colaboração que as melhores ideias surjam. Às vezes de um menino e uma menina de 23, 24 anos. Que ele percebe uma coisa, trabalhou em algum lugar diferente, notou que a gente está fazendo algo que poderia ser com custo menor, mais eficiência e mais rápido. Então, quando você bota esses 3 elementos na cabeça do time, as coisas começam a acontecer. Ah, então é tudo muito fácil. Não estou falando que é fácil. Porque qual é o maior desafio disso que eu estou falando? Que você vai ver na sua empresa. Nós temos um problema educacional no nosso país. As pessoas que chegam na nossa empresa, os novatos, muitas das vezes eles vêm com um nível cultural baixo. Tem casos lá na Alterdata que as pessoas têm dificuldade de fazer cálculos matemáticos. Passaram por uma faculdade. Tem um curso superior e ele tem dificuldade de fazer uns cálculos matemáticos para saber se o negócio está dando lucro ou prejuízo. Então, existe um problema educacional. A gente tem que ter uma empresa que esteja preparada para, ao invés de reclamar, partir para dentro do treinamento. Temos que treinar os nossos times. E às vezes os clientes falam para mim até, Felipe, o seguinte: eu não gosto de investir em treinamento não. Porque às vezes que eu invisto em treinamento, o funcionário vai embora e leva aquele conhecimento. E eu já tenho uma resposta de copiar e colar, Felipe. Eu sempre falo o seguinte: olha, pior do que você treinar e ele ir embora, é você não treinar e ele ficar. Porque aí, em volta de você, vão ser só pessoas despreparadas. Se o teu time embaixo é despreparado, quando está na sua posição em cima, você é sobrecarregado. Como é que você vai fazer uma transição cultural como essa, que nós estamos falando aqui, tão profunda, se você está sobrecarregado porque o teu time é fraco? Não funciona. Eu prefiro treinar e alguns ir embora e alguns ficarem. E aí você monta uma estrutura e treina, alguns vão embora, outros ficam e treina e tal. E daqui a pouco você tem um time tão forte que o teu concorrente tem medo de você. Esse é o jogo. Nesse cenário aí, a gente está caminhando por todas essas questões de inovações, tudo isso, mas a gente volta sempre também para as barreiras humanas, tá? E isso com IA, sem IA, com super hardware ou sem, com infra, top ou não, a gente vê empresas se preparando e se fragmentando muitas vezes por questões familiares, por questões relacionais. E nós vimos que você também está com uma vertente de fazer palestras, eventos também para sucessão familiar, para uma questão. É uma temática que nós também gostamos, já conversamos sobre isso diversas vezes. Então, o que você tem visto aí, Brasil afora, de necessidade de também não só ficar inebriado, hipnotizado com a IA, com tudo que está acontecendo também, e esquecer também do essencial das relações familiares, coisa que já existe há muitos milênios, mas que nós não podemos negligenciar. Bacana, Felipe, porque essa palestra nova que eu tenho sobre sucessão, o título é Sucessão para durar mais que o fundador. Esse é o conteúdo. Legal. E quando eu falo sucessão nesse conteúdo, algumas pessoas pensam que eu estou fazendo uma palestra para herdeiros. Mas ela não é só isso. Na verdade, da minha forma de enxergar, o processo de evolução de um negócio, que ela tem que durar mais que os fundadores, ela tem 3 ângulos, tem 3 decisões. O empreendedor chega no momento que ele tem que tomar uma das 3 decisões. Número 1, herdeiros. Então ele tem que ver se preparou os filhos, se os filhos gostam, se eles têm performance, se a empresa está madura para o fundador desplugar e dar autoridade para os filhos. Isso é um elemento. Segundo elemento, formação de executivos. Às vezes você não tem filho, às vezes os filhos não querem, às vezes os filhos não estão empenhados. Tem alguns que obrigam o filho a trabalhar lá. Sabe o que ele está fazendo? Ele está ajudando a falir a empresa. Porque o filho quer ser médico e ele bota na loja. O filho quer ser arquiteto, aí ele bota ele na fábrica. Ele vai ser infeliz, vai quebrar a empresa. Então, a formação de executivos tem um outro estilo que você tem que fazer na empresa para preparar para que você tenha pessoas que você possa ir para o board, lá do conselho, o fundador sai da operação e os executivos tocam a empresa. Terceiro elemento, quando você às vezes não consegue formar executivos. Você não tem filhos, não consegue formar executivos. M&A, fusões e aquisições. Você vai ter que vender a empresa. Vender a empresa para que ela continue viva. Além do fundador.
E aqui você tem uma preparação. Como é que funciona essa preparação? Quais são as ferramentas? Quais indicadores internacionais você tem que ter? Quais são os padrões de lucratividade? O que normalmente alguém que vai comprar a sua empresa, o que ele quer ver? Qual a história que você tem que contar? Qual a estratégia? Qual é a pegada? Qual a história para cada tipo de comprador, possível comprador? Ou seja, esse conteúdo é um conteúdo muito bacana, porque a grande maioria das empresas, apenas 30%, Felipe, chega na segunda geração. 30%. Sim. A maioria, 70%, quebra com o dono. O dono vai envelhecendo. Quando ele começa a envelhecer, os métodos envelhecem, a empresa começa a ficar lenta e começa a perder a velocidade. E perdeu a velocidade, ele não tem essa visão que nós estamos falando aqui, ele se agarra no que ele fundou, vai para o túmulo junto com a empresa. Isso é péssimo para o Brasil. O que o Brasil precisa, o que Teresópolis precisa, é que as nossas empresas aqui sejam longevas, que elas sobrevivam além do fundador. Por isso que, às vezes, juntar uma empresa com a outra, a Dafel comprar uma outra empresa que é concorrente, aí junta, fica mais forte. Uma operação tua que não está boa, você vende um pedaço dessa operação para outro, aí você fica mais forte naquilo que você faz melhor. Esses movimentos são muito importantes serem compreendidos, porque muitas das vezes, tudo que a gente está falando de inteligência artificial, ela está exigindo, às vezes, um negócio de algumas empresas que ele não consegue cumprir. Cara. Então, se ele não tomar uma decisão rápida, ele começa a perder muita velocidade. E isso pode ser crucial para os negócios, né? Sim. Então nós temos uma problemática aí que precisa ser tratada, resolvida e observada pelos fundadores, pelos empresários, por aqueles que têm negócio, que são autônomos também, porque muita gente pensa que sucessão é só para quem tem uma empresa ou listada em bolsa ou que tem algo grande. Não. Isso também vai servir para pequenos negócios. Esse é um bom conteúdo para um próximo Café com Ideias. Esse é um assunto que pode ser bem bacana. Por quê? Pode ser bom para os empreendedores, para eles entenderem o seguinte: eu tenho 3 caminhos. Esse. O que eu tenho que fazer em cada um deles? E é bom também para os líderes que estão dentro dessas empresas. Porque se a empresa decidir formar executivos, qual o perfil que você tem que ter? Como é que você tem que ser para ser diretor de uma empresa que quer estar viva durante muitos anos? Então, é um assunto bacana que eu acho que pode ajudar muito nesse momento de instabilidade que está por causa dessa tecnologia que surgiu. A inteligência artificial está mudando tudo e a velocidade na tomada de decisões passou a ser um ativo muito importante. Sim. E que você falou aí de funcionários, de colaboradores que fazem uma carreira dentro da empresa. Semana retrasada, eu estava conversando com uma pessoa que é parente de uma outra que fundou uma empresa do nosso segmento, lá que nós trabalhamos, lá que a Dafel atua no Rio Grande do Sul. E o fundador foi fazendo essas leituras, acabou que os herdeiros seguiram caminhos diferentes, tá? E ele vendeu a empresa. E quem comprou? Uma colaboradora, uma executiva interna. Como que ela se preparou para aquilo, detectou, sensacional, percebeu, e o fundador também entendeu que não estariam melhores mãos para perpetuar aquele legado e aquele negócio, aquele legado dele, a empresa que leva o nome dele, as iniciais dele. Ele vendeu, fez um parcelamento lá, fizeram lá um bem bolado. E deve estar todo mundo feliz. Todo mundo feliz. Os filhos estão bem de vida lá do jeito deles. Ele fez uma construção de patrimônio inteligente, vendeu num bom momento. A funcionária também tem uma super simpatia da base toda e ficaram felizes com ela estar assumindo, não um estranho, não vender para um grupo internacional ou para um concorrente que de repente já tinha alguma rusga, alguma coisa. Um cenário maravilhoso. Isso é algo que a gente pode estimular. Não deixar empresas falirem, quebrarem, mas terem uma continuidade que pode ser fora da caixa. Eu não tenho a menor dúvida. Esse exemplo que você deu é espetacular. E podemos ter empresas aqui em Teresópolis com situações parecidas. Às vezes o fundador está numa posição que ele fala: o que eu vou fazer? Porque ele já está com 70 anos, a empresa é forte na cidade, mas vai chegar um dia que não vai ser mais. Então, tem várias alternativas. Eu acho que tudo que está acontecendo hoje, uma pessoa mais jovem tem uma visão totalmente diferente dos mais velhos e pode dar uma dinâmica ao negócio que pode tornar o negócio mais longe ainda, cara. Sim. E hoje no
universo que nós temos de online, eu estava vendo uma empresa do nosso segmento que atua com venda e distribuição de ferramentas, um site que detectou uma oportunidade e o entrevistador perguntou: quantos anos você tem? Montou uma super empresa de distribuição, importação e exportação. Ele, 21 anos. Começou novinho, montou o site, entendeu e fez algo funcionar. Algo sem muito recurso, sem muita estrutura, mas fez acontecer usando o universo do online. Olha o Cazé TV. Está aqui, Cazé TV, olha que a gente o próprio Cazé, que nós falamos aqui. Ele é novinho. Sim. Na última Copa, ele devia ter, não sei se tinha 30 anos, eu não sei. Sim. Essa revolução toda foi com o menino. Então, tem muitas coisas acontecendo. Então, para quem tem uma empresa aqui na cidade bem estabelecida, você não pode desprezar um menino que está começando uma empresa parecida com a sua, porque amanhã ele pode te quebrar. Sim. Porque a velocidade que nós temos na sociedade hoje é muito alta, cara. Sim. E nós mostrarmos também para a juventude da nossa cidade que tem um mundo de possibilidades. Nós podemos mostrar para eles que eles podem realizar algo e tirar esse cenário de jovens nem que nem trabalham nem estudam, que é preocupante, algo que está se tornando uma mazela do país. Então precisamos encontrar pessoas que tenham essa disposição. Eu acho que a CIAT, Felipe, essa é uma bandeira que a gente tem que levantar muito lá dentro. Vocês são muito sensíveis a treinamentos e a gente pode abrir duas frentes importantes de treinamento lá. Uma é a formação executiva, para que os donos, os empreendedores, as pessoas de cargos altos tenham uma missão, uma mente, vamos falar missão não, uma mente mais preparada para essa missão de hoje, que é de aceleração. E o segundo tipo de treinamento é a formação do segundo escalão. É pegar o seguinte: quais são os caras da Dafel que você acredita, mas eles ainda não estão prontos. E esse time ir para um ambiente que é um ambiente com um tipo de treinamento diferente de dono, mas que forma uma coisa nele, que ele tem a capacidade de tomar decisões, que tem intraempreendedorismo, que ele tem uma visão mais ampla do negócio, não só da venda, mas do custo, mas de formação de fornecedores, que ele conheça o negócio como um todo, porque nós precisamos, como empresários, que essa segunda geração que está lá dentro, que às vezes não é da família, mas que você precisa de executivos mais preparados, né? Sim, isso é algo que a gente tem que voltar a pensar, temos que fazer algo, porque realmente nos preocupa o mundo que nós estamos vivendo nesse cenário de muita incerteza e coisas acontecendo que nós não sabemos para onde vão e como que elas vão se desenvolver. Então é fundamental investir em treinamento. E o que você diria também em termos assim de autodesenvolvimento? Que ferramentas buscar? Onde procurar esse conhecimento e a inspiração, a consciência, mais ferramentas e mais atitude que a pessoa tem que ter, mas ela tem que procurar meios de se desenvolver, tá? O que você indicaria para esse público? Deixa eu dar um exemplo, Felipe, nesse contexto meu pessoal, né? Sim. Eu acho que antes de você buscar alguns treinamentos, eu volto a falar, você tem que ter uma mente de aprendiz. Essa mente de aprendiz, muitas literaturas falam sobre isso, é você ter uma mentalidade de que você não está pronto, que você tem que estar estudando continuamente. Se eu terminei a faculdade e achei que eu estou pronto, está errado. Se eu terminei o mestrado e achei que eu estou pronto, está errado. Terminei o doutorado, acho que eu estou pronto, está errado. Porque, na verdade, você não está pronto nunca. Então, quando você tem uma mente de que você tem que aprender continuamente, você começa a buscar. Aí entra o segundo problema. Mas buscar onde? Como? Né? Então, primeira coisa é entender da sua área quais são as fontes de conhecimento da sua área. Por exemplo, na minha, de tecnologia, eu tenho que buscar um pouco de conhecimento profundo na minha área. Que tecnologias estão nascendo, como, onde é que está isso? É no Vale do Silício? É lá em São Paulo? Onde que está? Depois, existem uns hubs, grupos que podem ajudar. Esse grupo, a gente se insere dentro dele. Então, tem horas que eu estou numa mesa com 30 empresários de tecnologia, a gente discutindo algumas coisas. Isso me abre minha mente para algumas coisas, de repente, que eu não estou vendo. Terceira coisa importante. Quem são teus clientes?
Você tem que estar inserido na mente deles. Então, no meu caso, eu procuro participar de eventos que não são de tecnologia só. Eu tenho que saber o empresário de material de construção como ele pensa, o contador como ele pensa, o dono de restaurante como ele pensa. E quando eu passo a estar inserido nesse mundo, eu começo a ver coisas que eu preciso aprender. Agora que eu estou entendendo de onde está brotando as ideias, eu começo a buscar literatura. Eu tenho que aprender, por exemplo, sobre... Por exemplo, estou lendo um livro agora sobre feedback. Porque a minha equipe está precisando melhorar o feedback. Aí eu comecei a conversar com algumas empresas, como é que eles estão fazendo feedback atualmente, porque no passado eu já sabia, hoje com a geração Z é diferente, eu preciso me atualizar. Comecei a ler um livro. Agora com esse livro, ele já puxou para um vídeo que eu tenho que assistir no YouTube, sugeriu um filme na Netflix que é bacana para ter ideias. Aí as coisas começam a borbulhar. Por isso que eu não paro, filho. Cara, eu tô com 63 anos. Desde 2019 eu leio uns 3 livros por mês. Desde os 19 anos. Eu estou sempre tentando alimentar minha mente com coisas que eu não conheço. Na época do GIF, quando nós tínhamos o GIF lá, sim, é um grupo de empresários aqui da cidade, que eu fazia um trabalho aqui amoroso, carinhoso com, sim, todos eles, para ajudá-los aqui em reflexões. Muitas das vezes eles colocavam temas para a gente discutir que eu não dominava. Na hora que eu não dominava ali, aquilo era um combustível. Deu um mês inteiro estudando para o próximo encontro eu estar bonito na foto. Ou seja, essa busca contínua, eu acho que é o que faz a diferença. E na velocidade que nós estamos hoje, eu falo muito para cliente isso, não dá para você esperar 5 anos para fazer uma faculdade de um tema. Não dá para você esperar ter um curso lá não sei aonde para você aprender. Você tem que ter aprendizado curto e rápido. Então, eu não sei sobre feedback. Cara, lê um livro que você vai ler em 10 dias. Você agora assiste um vídeo no YouTube de meia hora. Assiste podcast na hora que você estiver dirigindo o carro. Que não sei o quê. Na hora que você estiver em casa fazendo nada, e às vezes eu estou em casa, eu gosto de jardinagem, às vezes eu estou brincando no jardim, tem um fone no meu ouvido, eu escutando um podcast e eu fazendo minhas coisinhas no jardim. Então, quando você vai se alimentando de informações assim, você torna uma pessoa que parece, entre aspas, que você tem mais poderes. Porque você conhece mais assuntos. Isso ajuda na transformação de um negócio, né? Quando a gente anda pela cidade, tá, as pessoas se impressionam com os números da Alterdata. 2.000 colaboradores, número de bases, que a gente, às vezes, nem estou tão atualizado. Às vezes não tem dados sobre faturamento, questões assim, mas muitas pessoas também que não estão acostumadas, não têm noção do ambiente corporativo, só de passar no prédio, assim, eu vou na porta, sente lá um impacto. Imponência, é isso, um impacto da imponência do prédio, do que vocês estão construindo. Mas eu queria conectar com uma outra coisa, tá? Quando a gente chama o empresariado aqui, a gente tem uma resistência, vamos no evento, vamos lá na feira, lá em Nova York, na NRF, vamos fazer uma caravana para tal lugar, tal, agarra, tem dificuldade, tal. Você consegue mensurar, estimar, não é nem mensurar, mas estimar, visualizar, pensar, imaginar, acho que é a palavra mais correta, qual seria o porte da Alterdata hoje? Se você não fizesse esse caminho que eu chamo, que eu estou batizando carinhosamente, de sair de trás da montanha, tá? De ir para o mundo, entender o que se passa, se conectar com outros lugares, e se não der para sair do Brasil, vai para São Paulo, como você falou, para o Rio, vai para outro lugar que está acontecendo algo que está borbulhando, entender. Muita gente vê como perda de tempo. Você consegue estimar e imaginar qual seria o tamanho da Alterdata hoje se você não fizesse esse exercício desde lá de trás que você fazia, que eu lembro? Eu não consigo matematicamente dar um número preciso, mas eu tenho certeza absoluta que ela seria uma empresa da região serrana. Ela seria uma empresa só da região serrana. Porque a Alterdata... E ficou um impacto aqui, igual uma software house que atua só aqui, na região serrana. 85% das empresas de tecnologia do estado do Rio de Janeiro, das empresas de software, tem até 50 funcionários. 85%. E não é porque são maus profissionais, tem um produto ruim, não é isso. É porque falta uma mentalidade, uma forma de pensar diferente. A Alterdata é de 1989. Quando ela tinha 23 funcionários, eu já comecei a expandir a empresa para o Brasil inteiro.
Eu já viajava para Salvador, para Recife, abrindo unidades, entendendo mercados, discutindo, fazendo planejamento. Eu me lembro de fazer planejamentos tão detalhados que meus amigos de empresa de software naquela época, que começou junto, falavam para mim, você é louco, você tem algum problema na cabeça. Não é possível que você está olhando assim. Felipe, a Alterdata, quando tinha 1 ano de vida, ela tinha 5 pessoas. Eu já tinha uma folha enorme com um diagrama da Alterdata parecido com hoje. Cheio de quadradinhos, assim, com as funções. Aqui um gerente disso, um gerente daquilo, um supervisor disso, supervisor daquilo. E eu botava nos quadradinhos o nome de quem ocupava aquele cargo. Meu nome estava em 90% dos quadradinhos. Quando eu via aquele conjunto, eu já sabia que aqui isso não precisa ficar comigo. Eu tenho que delegar isso, senão eu não consigo fazer esse aqui bem feito. Esse aqui é de alto risco, tem que ficar comigo. Esse é de baixo risco. Eu tenho que começar a passar para outro, mas não dá agora, não consigo contratar alguém. Mas você começa a ter uma visão. Quando você sai do seu universo e escuta outros, por que eu sou assim? Porque eu escutava alguém falar isso lá em São Paulo, cara. Eu escutava alguém falar isso lá no Rio de Janeiro. Eu não estava aqui só no meu encastelado na minha empresa. Eu era um programador com a mente aberta para escutar o que os outros vão falando. Eu tinha Alterdata com 4 anos, eu tinha clientes multinacionais que eu estava sentado com um executivo, ele me pedindo coisas, ele não percebia, mas ele estava me ensinando. Quando ele mostrava para mim, eu preciso disso. E eu, por quê? Não, porque a minha matriz dos Estados Unidos está pedindo assim, assim, assim. Eu, mas por que ele quer assim? Não, porque ele quer controlar, porque eu canto não sei o quê. Aí eu, entendi. Então, quando a gente tem uma mente de aprendiz, é assim. Até hoje, Felipe, eu estou inserido em grupos. Eu sou diretor do Sindicato Patronal das Empresas de Tecnologia no Rio de Janeiro. Eu sou vice-presidente da ANCHAM, Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos. Lá dentro nós estamos conversando com a elite do país de exportações e tecnologias. Eu estou aprendendo demais. Eu sou líder, eu sou vice-presidente da AFRAC, das empresas de tecnologia lá de São Paulo. Eu estou lá com 1.000 e poucas empresas debatendo o que está acontecendo no país em relação à tecnologia. Eu sou vice-presidente da Serratec, o pessoal de Petrópolis, aqui na região serrana, transformando a região serrana numa estrutura imponente, mas sempre com a cabeça de estar num grupo que eu sou o pior. Eu sempre quero andar com alguém que eu sou o pior. Quando eu ando com alguém que eu sou o pior, as pessoas falam mais idiomas que eu, leem mais livros que eu, são mais cultos do que eu. Eu estou subindo meu sarrafo. Eu estou me exigindo ser um pouco melhor. Isso é muito importante. Então, empresários daqui, a gente já deveria ter uma comitiva aqui para ir para a NRF, cara. Sim. É o maior evento do mundo, eu vou todo ano, cara. A minha palestra de pós-NRF é a mais assistida do Brasil. Na frente do Sebrae, da Junta Comercial de São Paulo, todas as empresas de consultoria. Por que isso? Porque eu entendo que é muito importante para abrir nossa mente e levar para o empresário. Mas tem gente que acha que não vale a pena o investimento. Aí você vê, 2 meses depois, ele viaja para Nova York para fazer compras. Mas no dia da NRF, ele não está lá, estudando. Mas para fazer compras, ele vai. Aí depois a empresa dele fica ultrapassada, ele não entende por quê. Porque no dia de ir para Nova York para estudar, ele não foi. 2 semanas depois, ele está lá para gastar dinheiro. São valores que a gente tem que começar a entender. Por que algumas coisas dão certo e outras não dão? Isso dá para otimizar. Dá para conjugar o aprendizado com turismo, com passeio, com tudo. Dá para combinar tudo. Eu tenho amigos que vão na NRF, a esposa chega lá no último dia. Ele trabalha a semana inteira, pesadamente, a esposa chega no último dia, ele fica mais uma semana com ela passeando. Isso aí. Pronto. Aí que essa pessoa daqui fez, ou supostamente outros fazem, dá pra gente conjugar. Total. E isso é só um exemplo de como que a gente tem que analisar isso sob uma ótica diferente, tá? Pra gente entender que é necessário. Eu acho que a principal lição aqui que você repetiu várias vezes aqui para todo mundo é ser um aprendiz, tá? A mentalidade de aprendiz sempre, eternamente. É isso. Então, queria que você se despedisse como de praxe aqui, deixando uma mensagem de motivação, mas fecha falando sobre isso, sobre aprendiz, porque foi muito legal. Eu acho que é o que a gente precisa mesmo aqui passar para o nosso público. Olha só, Teresópolis tem tudo para ser uma cidade muito, muito melhor do que ela é hoje. Tem tudo.
Nós precisamos de alguns elementos educacionais, culturais, mas a essência, nós temos um ambiente de negócio forte. E isso aqui nós podemos ter na cidade se nós tivermos empresas mais estruturadas. A essência começa no que o Felipe acabou de falar. Uma mente de aprendiz que nós temos o tempo inteiro que está prontos para alguns desafios que vêm pela frente. Não pare de estudar. Não fique achando que a sua empresa é a melhor da cidade, que ela vai ser a melhor daqui a 10 anos. Tem grande chance de não ser, porque as transformações são muito aceleradas. A SEAT é uma das maiores ferramentas de gestão. Eu estou à disposição da SEAT para ajudar no que for possível, no que precisar, para gerar conteúdo, debater, montar grupos de workshops de debates empresariais, para fazer com que nós tenhamos empresas mais fortes. Pense no seu negócio, porque o seu negócio pode ser muito maior do que você próprio. E sobreviver aos fundadores, aqueles que criaram as empresas aqui na nossa cidade. Teresópolis pode ser melhor e tudo começa no mundo empresarial. Aí, muita gratidão, Vladimir, muito obrigado. Vamos contar com você sim, não só hoje no Café com 10, mas como você colocou isso à disposição, você tem muito mais para contribuir. Então queria me despedir de vocês lembrando dos 3 Cs, lembra? Que é curtir, comentar e compartilhar. Curtir para que você possa ter outros acessos a outros conteúdos nossos, você comentar porque nós queremos te ouvir e compartilhar para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Siga-nos nas nossas outras redes sociais e vem participar conosco. Nós precisamos fazer com que nós falamos aqui siga acontecendo e florescendo cada vez mais. E nós contamos com você. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Valeu!